Hoje você vai conhecer a trajetória no futebol de um vencedor nato, um lateral de muita categoria, de muita qualidade técnica, que é um sinônimo de Brasil tetracampeão mundial. Hoje a história é dele, Jorginho. Jorge de Amorim Oliveira Campos nasceu no dia 17 de agosto de 1964, no Rio de Janeiro, capital. Revelado nas categorias de base do América do Rio, o Jorginho já mostrava ter muito potencial e que teria um futuro promissor pela frente. O seu time fez uma boa campanha no Cariocão desse ano e terminou em terceiro lugar. E ele já começou jogando muito bem, mesmo ainda jovem. Tanto que ele já foi convocado para a seleção de base do Brasil, foi da categoria sub-20, daí o Jorginho disputou na condição de titular absoluto mundial. Ou seja, nessa Copa do Mundo o Brasil fez uma campanha praticamente perfeita. E ainda por cima, na final, derrotou a grande rival, a Argentina, por 1-0 para ficar com esse importante troféu juvenil. Então o Jorginho seguiu no América em 1984, mas não foi por muito tempo, porque logo ele chamou a atenção do Flamengo, que fez a sua contratação. Com a camisa do América foram 38 partidas e um gol marcado. E nesse ano de 84, já com a camisa do Flamengo, Jorginho sabia que teria uma concorrência muito mais qualificada para poder jogar. Ainda mais que um dos maiores jogadores da história do clube até então ocupava sua posição, o lateral direito Leandro. Porém, o já veterano jogador passou a atuar como zagueiro por problemas físicos, e aí com essa brecha, o Jorginho mostrou seu talento e foi se firmando aos poucos dentro do time. Em 1985, o Flamengo não ganhou taças, mas de positivo para o jogador foi uma ótima sequência de boas partidas. No ano seguinte, o Mengão voltou a ganhar títulos e levantou a taça do campeonato estadual, ou seja, do campeonato carioca. Depois de 2 empates em 0-0 com o Vasco da Gama, o Flamengo venceu a terceira partida por 2-0 para ficar com aquele título. Em 1987, o Flamengo não repetiu o feito de ganhar o Carioca, foi vice, porém na Copa União daquele ano triunfou. O Clube da Gávea eliminou o Atlético Mineiro e na final derrotou o Internacional para ganhar o módulo verde do Brasileirão daquele ano. O Jorginho disputou 55 jogos e marcou 3 vezes. Tamanha visibilidade, futebol bem apresentado levou o Jorginho à seleção brasileira. Sua estreia foi no amistoso contra o Equador, que terminou com vitória verde-amarela por 4-1, e melhor ainda para o defensor foi ele ter deixado seu gol no triunfo. Em 1988, o Flamengo caiu nas quartas do Brasileirão, foi mal na Libertadores e foi vice do estadual, ou seja, ficou sem conquistas. O lateral, porém, seguiu evoluindo e se tornava um dos pilares daquele time. Foi convocado e titular na seleção brasileira para a disputa dos Jogos Olímpicos de 88 em Seul. O Brasil, que tinha o sonho do primeiro ouro, chegou à final, mas aí perdeu da União Soviética pelo placar de 2-1 e ficou com a amarga medalha de prata. Em 1989, o talento do lateral foi visto pelo futebol europeu, então uma inevitável transferência internacional foi concretizada. O Jorginho acabou se despedindo sem conquistas coletivas, no entanto já era tratado como um grande nome da história do clube rubro-negro. Pelo Flamengo, ele disputou 245 partidas, nas quais marcou 8 gols e ganhou 2 títulos. O clube em questão foi o tradicional Bayer Leverkusen, da Alemanha. Na equipe, o Jorginho seguiu bem e nessa temporada de 1989 e 1990, conseguiu ser muito útil na conquista de uma vaga para a Copa da UEFA, terminando com o time em 5º lugar no campeonato alemão. Quando a temporada europeia terminou, o Jorginho foi um dos 23 convocados para o Mundial de 1990 na Itália. Foi titular e esteve em campo nos 4 jogos do Brasil. O último deles foi a derrota nas oitavas de final para a Argentina de Maradona por 1-0, o que naturalmente culminou na eliminação do Brasil. Depois da Copa, o Jorginho ia consolidando seu nome no futebol mundial e passou a jogar algumas partidas como meia-direita, mais avançado, ao invés de lateral, para usufruir ainda mais da sua qualidade técnica refinada. O Leverkusen terminou a Bundesliga em 8º lugar e foi mal na Copa da UEFA. O brasileiro disputou 39 dos 42 jogos do time na temporada e marcou 3 vezes.
A temporada de 1991 e 92 foi a última do Jorginho pelo clube. A melhor campanha foi chegar à semifinal da Copa da Alemanha. Com a camisa do Leverkusen foram 102 jogos e 10 bolas nas redes. E o Jorginho só deixou o Leverkusen para ir a Munique, ou seja, para vestir as cores do maior clube da Alemanha, o Bayern. Sabia que seria muito mais competitivo e teria maior possibilidade de ganhar títulos e se manter em alta na seleção, uma vez que o jovem Cafu surgia para fazer sombra a ele. O Bayern, no entanto, não ganhou troféus no ano e ficou com o vice da Liga Nacional. Já em 1993 e 1994, mais provável aconteceu que foi o gigante da Baviera vencer a Bundesliga, o campeonato alemão. Com um ponto a mais que o Kaiserslautern, o Bayern venceu e o Jorginho já foi cheio de moral para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. E daí ele foi titular de Parreira em toda a campanha do Brasil. Sendo extremamente regular, jogou muito bem naquela Copa, chegou até a dar 2 assistências. Uma delas foi muito decisiva na semifinal para Romário marcar de cabeça. Foi um cruzamento na medida. Só que na decisão, ele que vinha muito bem, acabou se lesionando, dando lugar a Cafu e deixou o campo com apenas 21 minutos de partida contra a Itália. De fora, viu seus companheiros derrotarem os italianos nos pênaltis para o Brasil conquistar o tetracampeonato mundial de futebol. Titular em praticamente toda a trajetória, o Jorginho foi, sem dúvidas, um dos grandes nomes dessa conquista. Em 94 foi assim o êxtase para qualquer jogador, porque tudo que a gente sonha um dia é jogar num clube profissional, depois você jogar num grande clube e passando essa fase você pensa realmente em chegar à seleção brasileira e ser campeão do mundo, saber que teu nome vai ficar marcado pro resto da história mundial, nome assim, vai ter na história mundial do futebol, é algo maravilhoso. Consagrado com a conquista do mundo, o Jorginho já era um cara bastante respeitado no futebol europeu e seguiu no Bayern de Munique na temporada 94-95. O clube voltou a não ganhar títulos e em dezembro de 94 ele simplesmente optou por deixar a equipe para buscar novos desafios no futebol japonês, ainda com a temporada em andamento. No Bayern de Munique foram 80 jogos, 6 gols e um título. Portanto, em janeiro de 1995, o Jorginho já era jogador do Kashima Antlers do Japão. Moser e Mazinho foram junto com ele. O time terminou a Liga Nacional em 7º lugar. O motivo dele ter saído do mais alto nível do futebol mundial, de um dos maiores clubes do planeta, foi porque ele já não queria mais atuar como defensor na lateral, queria ser adiantado no campo e ter mais liberdade, algo que ele encontrou no Japão. A ida para um centro mais periférico, de baixo nível e a ascensão de atletas mais jovens fez com que o Jorginho perdesse espaço na seleção. Sua última competição foi a Copa América desse ano de 95, na qual o Brasil chegou à decisão, mas aí perdeu nos pênaltis por 5-3 do Uruguai e foi o vice-campeão. O último jogo, de fato, foi um amistoso contra o Japão meses depois. Na vitória por 5-1, o lateral deu uma assistência, saiu lesionado seriamente e se despediu da seleção nacional. Pelo Brasil foram 64 partidas, 3 gols marcados, 12 assistências e um título oficial conquistado, a grande Copa do Mundo. Em 1996, o Jorginho conseguiu seu primeiro troféu com o Kashima Antlers, foi a J-League, ou seja, o campeonato japonês daquele ano. Ele não foi apenas o melhor lateral do campeonato, como também o melhor jogador de toda a competição. Na Copa do Japão, ficou com o prêmio de melhor do torneio, ou seja, ele arrebentou naquele ano. Já em 1997, o Kashima jogou demais. Foi bicampeão japonês e venceu a Copa do Imperador, ou a Copa do Japão, e ganhou a Supercopa do Japão, um triplete que mostrava a força do clube, o melhor do Japão naquele momento.
Já em 1998, Jorginho jogou sua última temporada com a camisa do Kashima e seguiu sendo vencedor. Na fase de grupos da Champions da Ásia, o clube caiu na primeira fase, mas ainda venceu de novo a Supercopa do Japão, assim como o grande campeonato japonês. Mais 2 troféus para sair como ídolo e retornar ao Brasil. No Kashima, o Jorginho disputou 139 jogos, marcou 26 gols e ganhou esses 6 títulos. O retorno foi em 1999 para defender as cores do São Paulo. Assinou com o tricolor do Morumbi e em dezembro desse ano já estreava pelo clube paulista. O São Paulo não ganhou títulos, caiu na semi do estadual e na semi do torneio Rio-São Paulo. Para o ano de 2000, uma nova transferência, dessa vez para o Vasco da Gama. No São Paulo foram 55 jogos e 2 gols marcados pelo lateral direito. Indo jogar no rival do Flamengo, já bastante experiente e consagrado jogador, seguiu em alto nível, num time que coletivamente tinha grandes estrelas e era muito forte. O resultado disso foi que o clube teve 3 vices e 2 títulos ao longo do ano. Bateu na trave no Mundial de Clubes, no Cariocão e no Torneio Rio-São Paulo. Em contrapartida, venceu a Copa Mercosul, numa virada espetacular para cima do Palmeiras, e ganhou também o Campeonato Brasileiro daquele ano, derrotando o bom time do São Caetano na decisão, mais 2 taças para a estante do jogador. No ano de 2001, o time Cruz Maltino acabou não ganhando títulos, voltou a serviço do Carioca e caiu nas quartas de final da Libertadores. O Jorginho acabou deixando a equipe para vestir as cores de outro grande do Rio, o Fluminense. Portanto, no Vasco, foram 92 jogos nesses 2 anos, 2 gols marcados e 2 títulos conquistados. Com quase 40 anos, o veterano lateral usava sua bagagem para cortar caminhos no campo e se manter na primeira divisão do Brasil. No entanto, acabou caindo bastante de produção e ficou poucos meses no Flu. Ainda fez parte do título Carioca, e essa foi a única conquista com a camisa do tricolor das Laranjeiras. Pelo clube, somou 8 jogos, não marcou gols e ganhou esse troféu. Atuando pelos clubes em 19 anos de profissional, foram 759 jogos, 55 gols marcados, 87 assistências aproximadamente e 12 títulos coletivos. Apenas 3 anos depois, o Jorginho já voltou para o mundo do futebol. Ele virou treinador do América do Rio de Janeiro, o time que o revelou enquanto jogador e foi muito bem. Conseguiu levar a equipe a uma semifinal de Carioca. E aí, no ano de 2006, ele passou a trabalhar na comissão técnica da seleção brasileira como auxiliar de Dunga, com quem dividiu muitos campos e sempre teve grande amizade. No cargo, conseguiu vencer a Copa América de 2007 com um time misto e ganhou também a Copa das Confederações 2 anos depois, em 2009. Só que aí, com a eliminação para a Holanda na Copa de 2010, ele e Dunga tiveram esse ciclo de 4 anos encerrado. Então, o futebol é isso, é resultado. Quando você ganha, como ganhamos a Copa América, a Copa das Confederações, eliminatórias em primeiro lugar, estava tudo muito bonito. E a gente sabe que no Brasil a gente precisa de resultado, a gente precisa ganhar. No mesmo ano, seguiu trabalhando, passou a treinar o Goiás. Ao mesmo tempo que o time fez grande campanha na Sul-Americana daquele ano, sendo finalista, foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. O Jorginho passou pouco mais de um mês no cargo. Foi para o Figueirense em 2011, depois de boa campanha na Série A, deixou o clube para ir atrás de novos desafios. O desafio foi o Kashima Antlers do Japão, clube que ele se consagrou como jogador, permaneceu por um ano e ganhou a Copa da Liga Japonesa. Em 2013, assumiu o Flamengo. Depois de poucos meses no cargo, foi demitido pela diretoria após a eliminação no Carioca e o início ruim no Brasileiro. No mesmo ano, treinou a Ponte Preta e o time que foi vice-campeão da Sul-Americana foi rebaixado no Brasileirão. Não houve acordo para a renovação e o Jorginho deixou a macaca. Rumou para o Vasco em 2015 com a dura missão de tentar salvar o time do rebaixamento e depois de um segundo turno melhor que o primeiro, não conseguiu. Mesmo com a queda, ficou na equipe para 2016.
Foi então que as coisas mudaram e no primeiro semestre o Jorginho venceu o estadual de forma invicta. Com a terceira colocação no Brasileirão da Série B, conseguiu acesso para a primeira divisão em 2017. Como acabou se desentendendo com o vice-presidente do clube, o Jorginho não deu continuidade ao trabalho. Foi treinar o Bahia em 2017. Com 2 meses de trabalho, foi mandado embora pelos maus resultados. O destino foi o Ceará. Após somente 15 dias de trabalho, o Jorginho pediu demissão, alegando problemas pessoais. No segundo semestre desse mesmo ano, voltou a trabalhar e aceitou a proposta do Vasco. Com poucos meses também, foi demitido pela diretoria cruzmaltina. Em 2019, fez a sua segunda passagem pela Ponte Preta, mas a má campanha no Brasileirão fez a diretoria o demitir com o torneio em andamento. Foi então que ele assumiu o Coritiba, que disputava a segunda divisão. Conseguiu acesso com o clube, mas não ficou para 2020, pois não entrou em acordo com a diretoria por questões financeiras. Só que em agosto de 2020, ele aceitou a proposta de voltar ao Alviverde para substituir Eduardo Barroca, com a dura tarefa de tirar o clube da lanterna do Brasileiro. Depois de alguns meses, deixou a equipe e não conseguiu evitar a queda. Em 2021 foi treinador do Atlético Goianiense. Depois de 1 mês e 10 dias, pediu demissão. Em julho, assumiu o Cuiabá para a sequência da temporada. Curiosamente, em 2022, retornou ao Goianiense e depois de uma derrota para o rival Goiás no Brasileirão, não resistiu e caiu do cargo. Na temporada de 2023-2024, mudou completamente de ares e foi treinar o Buriram United, clube tailandês, cargo que ocupa até hoje e tenta manter a hegemonia da equipe dentro do país. Como você pode ver, o Jorginho foi um lateral simplesmente monstruoso, um símbolo de futebol brasileiro. Esteve no auge durante muitos anos e, claro, ficou marcado positivamente pelo tetracampeonato mundial. Só que resumi-lo apenas isso pode ser bastante injusto, porque o cara foi bem demais por onde passou, sempre muito regular e versátil, com espírito vencedor, ganhou títulos, jogou muito e sem dúvidas está no hall dos melhores e maiores da lateral direita do nosso futebol. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe este canal com os seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!